Minhas amigas, meus amigos da Unicinos, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Unicinos em Rede, o 6º episódio da temporada 2021, essa série de lives que a Unicinos traz até você, mediadas por mim, professor Gustavo Reis. Muito prazer se eu estou conhecendo você agora, mas muito provavelmente não é o caso, porque você já deve ter assistido a pelo menos um episódio dos que ficaram para trás. O assunto hoje, a revitalização das cidades. Eu só estou falando isso para repetir o que está no card. Mas a verdade é que eu já aprendi que nós não deveríamos usar essa expressão. E você vai aprender não só isso. Você vai aprender isso e muito mais com a minha convidada de hoje, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unicinos e de um monte de outras coisas mais. Seja muito bem-vinda, professora Isabelle Colucci. Olá, boa tarde, pessoal. Então, muito obrigada pelo convite, Gustavo, para a gente bater essa conversa aí. E, bom, como tu falou, né, já sinalizei ali, né, que o título da nossa conversa poderia ter sido um pouco melhor concebido, né, digamos assim. Porque, bom, quando a gente fala, né, sobre esse termo, revitalização de cidades, a gente tem várias terminologias dentro da arquitetura e do urbanismo que são possíveis, né, da gente poder falar. E a gente pode falar em revitalização, em renovação, em reabilitação, mas na verdade o termo que a gente utiliza atualmente é requalificar, porque o requalificar, ele abrange, ele é mais abrangente no sentido das questões de falar sobre as pessoas, de dar uma nova qualidade, uma nova função, enquanto a gente também melhora alguns aspectos desse espaço, enquanto os outros eles deixam para trás um ou outro elemento que são importantes. Então o termo requalificação, nessa visão de dar uma nova qualidade, uma nova função para esses espaços, relacionando o que é construído com a maneira como as pessoas vão utilizar aquele espaço, ele na verdade é mais adequado para a gente falar hoje sobre o que vem se realizando, né, com esses conceitos mais contemporâneos em relação aos espaços urbanos. Então, quando a gente vê um termo que está diferente de requalificação, já bate aquele sinal de alerta. E eu não falei antes, né, mas eu sou professora, então, da graduação
de Arquitetura e Urbanismo, e lá no curso da graduação nós temos uma disciplina optativa até que se chama Requalificação Urbana, e justamente porque é o termo mais utilizado. E me apresentando um pouquinho mais, então, inverti um pouquinho os papéis, né? Eu tenho, então, essa função, né, de ser professora da graduação, também sou coordenadora do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo do Campus Porto Alegre. Sou coordenadora da especialização em cidades, que a gente tem aqui na Unicinos, agora coordenadora do pós-MBA em cidades inteligentes, um curso novo que a gente está lançando, e sou professora também do mestrado profissional em Arquitetura e Urbanismo na linha de cidades. Então, cidades é a minha vida, tanto acadêmica quanto profissional, porque quando eu não estou na Unicinos, eu tenho uma empresa que se chama Plural Consultoria, e eu presto consultoria para as cidades fazerem os projetos que elas não têm condições de fazer, às vezes por falta de pessoal ou falta de conhecimento técnico também. Então, estamos aí para ajudar as cidades de modo geral. E ainda dá tempo de ser mãe da... Também tenho... Mãe, como é que é o nome dela? O meu maior projeto é esse, é a Beatriz. A mãe da Beatriz, que tem 4 anos e é fã de Star Wars. Tudo isso eu aprendi no Instagram. Fã de Star Wars, exatamente. Então tá bom. O pai da Marina conhece a mãe da Beatriz, agora só falta a Marina conhecer a Beatriz. E eu sei que exatamente. O mundo vai momentaneamente girar um pouquinho no sentido contrário quando isso acontecer. Mas, professora Isabelle, enfim, de fato, né, eu ia mesmo convidar você a se apresentar. Eu até notei que tem um pronunciamento do D que caracteriza um sotaque que eu quero tentar adivinhar de onde é. E eu acho que tu vai adivinhar. Deve ser de Santa Maria. Santa Maria da Boca do Monte. O que eu falo? Você não vai até o professor Gustavo Borba, mas o sotaque do professor Gustavo Borba vai até você. Vem até você. Eu digo que a Unicinos é quase que uma filial santamariense. Eu digo isso. Mesmo quando eu digo não vou falar no meu orientador Gustavo Borba, acontece de uma filha da terra conversar comigo e puxar o D entre o arquitetura e o urbanismo. Arquitetura e urbanismo. Eu falo que não adianta, de vez em quando vem o interior e sai uns leite aqui. Não adianta. Que barato. Professora Isabelle, temos várias participações já no YouTube, eu vou fazer questão de registrar para que a gente possa saudar as pessoas de volta e não só isso. Também incentivar as pessoas a participarem mandando as suas perguntas para essa conversa sobre a requalificação das cidades. Como é bom me sentir mais inteligente, eu sempre me sinto toda vez que eu faço a mediação de uma dessas lives. A Isadora Klasman foi a primeira a nos saudar, dando aquele boa tarde. Depois disso, Rodrigo Jaskoviak também mandou um boa tarde. O Vinícius Barros chegando, boa tarde, pessoal. E agora, mais recentemente, a Luísa Quester também aproveitou para deixar um boa tarde. Devem ser seus alunos e suas alunas. Queridos, né? Todos meus alunos, ou da graduação ou da especialização. Obrigada, pessoal, por estarem aqui prestigiando. Que barato. Então, vamos lá. Explorando um pouquinho, professora, esse caminho da requalificação. Esse é um movimento, claro, que já vem acontecendo há bastante tempo, né? E são intervenções urbanas, digamos assim, ou pelo menos eu parto desse princípio, né, de que essa requalificação acontece a partir de intervenções que têm que ser muito cuidadosamente e longamente projetadas, né? Em outras palavras, nada acontece de uma hora para a outra. E aí, partindo até mesmo desse exemplo recente que nós temos aqui em Porto Alegre, né, da requalificação da nossa orla, né, e da reaproximação das pessoas com as margens do seu rio, que é uma coisa absurda, né, nós termos um rio como esse e muitas vezes nunca termos colocado os pés na margem. Como é que esse processo funciona? Assim, vamos tentar pensar num primeiro momento para leigos, né? E chega um momento em que os urbanistas olham para a cidade e dizem, está na hora da gente entrar em ação porque nós temos que devolver qualidade de vida, devolver acolhimento, devolver inclusão para as pessoas, é mais ou menos por aí? Na verdade, Gustavo, assim, quando os arquitetos urbanistas sempre tiveram essa discussão na pauta, né? Os projetos sempre existiram e sempre aconteceram. O que está acontecendo agora, que eu acho que é um movimento muito importante, muito contemporâneo, é que a gente está observando cada vez mais as pessoas estão se dando por conta do quanto querem e o quanto é urgente essa ocupação dos espaços públicos, né? Tu comentaste no caso de Porto Alegre, né, a reaproximação da orla, mas
a gente está vendo cada vez mais esses espaços públicos sendo procurados, as pessoas com essa urgência, né, por respirar puro, por marcarem pontos de encontro, seja nas ruas, seja numa praça pequena, ou seja num espaço maior como um parque ou até mesmo a nossa orla. Quando a gente pensa, então, nesses projetos que são maiores, né, de maior porte, a gente, na verdade, fica na dependência desse ente, né, que existe, que é o município, o governo estadual, o governo federal, se darem por conta que esse é um projeto que tem que estar na pauta, que tem que estar na agenda, né, porque são projetos, como tu falaste, que dependem de vários fatores. No caso da nossa orla, especialmente esse projeto é um projeto de requalificação, porque era um projeto que estava vazio e ele ganhou um projeto, então ele ganhou qualidade, né, com a utilização tanto do espaço construído quanto da inserção de novos elementos de paisagem, né, como vegetação, iluminação, mobiliário, e ganhou vida com as pessoas, né, então ele não só ganhou vida, não só foi revitalizado, ele também ganhou toda essa outra qualidade, né, de ambiência, de vivência, que as pessoas estão buscando. E a gente vê, né, o quanto as pessoas querem essa utilização. É diferente, por exemplo, do espaço do cais, né, que vem a ser também projeto, ou tem um projeto, né, em andamento, um projeto que está acontecendo, está na pauta aí, que é um projeto que envolve outro ente, que é um projeto do governo do estado, e que está em discussão porque ali a gente tem elementos construídos, né, que são os pavilhões, são os prédios destinados aos antigos armazéns. Então é um pouco diferente nesse contexto, porque ali envolve também a revitalização das edificações que são construídas, né, e também a requalificação dos espaços adjacentes a esse projeto. Então a gente tem ali dois conceitos, talvez a gente vai chamar de requalificação da orla, requalificação do Cais Mauá, mas ele envolve também esse contexto de ter que requalificar e revitalizar aquelas edificações que têm espaço construído adjacente. Então, tem muita coisa acontecendo atualmente, né? E as pessoas estão se dando por conta do quanto, não só o uso dos espaços públicos é importante, mas também do quanto esses projetos podem mudar a vida de uma cidade, né? As pessoas deixam de combinar uma coisa ou outra para combinarem de irem até a orla, porque, como tu falaste, a gente devolveu esse espaço, né, para as pessoas. E eu acho que isso é muito bom para nós urbanistas, né? Porque não é um movimento que tem acontecido. As pessoas estão buscando requalificar seus espaços públicos. E isso vem meio que num efeito cascata, assim, né? A gente começa na capital e aí as outras cidades também querem fazer. Então isso para nós é muito importante porque o assunto está na boca do povo. Eu tenho 2 depoimentos pessoais para acrescentar, professora, a respeito desse tema. O primeiro é um depoimento de testemunho daquela característica dos pavilhões que sempre me chamou muita atenção, né? Eu há alguns anos, eu me associei ao Grêmio Náutico União, que tem a sede na Ilha do Pavão, né? E aí as barcas saem de um dos últimos pavilhões, já mais embaixo, perto da rodoviária, e cruzam ali o caminho para chegar na ponta da Ilha do Pavão, onde tem a sede náutica, né? E sempre me chamou a atenção assim, a beleza incrível daquele lugar quando eu estava voltando do União para o cais, né? Enfim, para o centro da cidade, ao mesmo tempo em que estava acontecendo um pôr do sol, ou o sol recém tinha se posto, mas uma coisa magnífica, assim, e aí a gente ficava se penitenciando e dizendo, meu Deus, quando é que alguém vai fazer alguma coisa e as pessoas vão voltar a frequentar esse espaço e, enfim, a gente vai poder desfrutar dessa beleza magnífica, natural, escondida, né? E aí, claro, sem entrar no mérito do muro da Mauá, porque eu sei que também isso é um balaio de gato terrível, né? Cada um com a sua opinião e com o seu argumento e as pessoas parecem longe de um consenso. E o outro depoimento que eu queria dar aconteceu no domingo da semana passada, se eu não me engano foi domingo. A orla, o trecho novo da orla ao lado do Marinha abriu no sábado. E eu não sabia, não me dei conta, não acompanhei nas notícias e tudo mais. Quando chegou no domingo eu pensei de tarde, vou sair para dar uma corridinha lá na beira-rio. Gente, era uma multidão. Era gente que não acabava mais, professora. Eu fiquei, ao mesmo tempo, um pouco horrorizado com as questões de uso de máscara e tudo, mas é um sinal dos tempos que nós estamos vivendo. Mas, por outro lado, isso reforça esse seu último ponto, do quanto as pessoas estão realmente desesperadas
por frequentar esses espaços públicos e por voltar a desfrutar daquilo que a sua cidade tem, talvez, de melhor, né? O seu maior cartão postal, enfim, é uma das razões que tornou Porto Alegre, ainda que minimamente, conhecida sob o ponto de vista do aspecto turístico, né? Aliás, falando nisso, esse aspecto é um aspecto também muito fortemente, intensamente considerado nesses projetos, professor, o aspecto turístico potencial? Claro, com certeza. Eu acho que, só vou falar uma coisinha que tu falaste antes, acho que não só as pessoas estão querendo muito usar os espaços públicos de qualidade, né? Porque a gente tem um conceito que a gente fala em urbanismo, que é a demanda induzida, né? A indução da demanda. Assim, se eu tenho um espaço de qualidade, eu vou inspirar as pessoas a cuidarem desse espaço, a zelarem pelo espaço, a usarem bem o espaço. À medida que eu tenho lá uma praça que não tem iluminação, ela vai acabar sendo cada vez mais degradada, mais abandonada, porque ela não está sendo bem cuidada por quem deve cuidar dela. Então, nesse sentido, a gente vê que o que as pessoas querem não é só usar um espaço público, é usar o espaço público de qualidade, o espaço público que tem um projeto pensado para ele, né? E isso que tu comentasse agora da questão turística, eu acho muito importante. Porto Alegre tem um assunto que é bem polêmico também, né? Que é toda a nossa orla, né? O que é a cara de Porto Alegre, né? Tu comentaste assim, a visual de Porto Alegre da Ilha do Pavão. O que as pessoas têm no seu imaginário urbano, né? A paisagem urbana que a gente lembra quando a gente fala de Porto Alegre. Bom, eu imagino que muita gente vai dizer que é aquele desenho da chaminé do gasômetro com a linha do cais, né? A gente, como arquitetos, a gente já que desenhamos, um zigue-zaguezinho, né? Fazendo aquele, que é o que a gente enxerga, tá lá em Guaíba, tá nas ilhas, olha, tem aquele, o que a gente chama de skyline de Porto Alegre, é formado por esse desenho, né? E abrindo um parêntese bem rápido, mesmo quem aterriza no Salgado Filho, normalmente os aviões, né, e está à direita da aeronave, vale para você que vai viajar para Porto Alegre, você muito provavelmente vai ver exatamente essa cena descrita pela professora Isabelle. Exatamente, é o que dá, é o que tá a imagem da cidade, né, que a gente fala. Então, por que isso é importante? Porque quando a gente pensa do ponto de vista turístico, né, a imagem, né, a gente pensa Paris, a gente pensa na Torre Eiffel, a gente pensa, tem aquelas coisas que grudam, né, que fixam, assim, a imagem das cidades que a gente conhece. E a gente tem que pensar muito bem, não, por isso que eu digo que a gente tem que usar os espaços públicos, os projetos de qualidade, não é qualquer projeto. Porque tá na pauta, tá na roda, discussões importantes agora para o uso da nossa orla, que são assim, quando é que alguém vai fazer alguma coisa com esse projeto? Não, tem que fazer alguma coisa de qualidade, bem pensada, para a gente não apagar esse imaginário, essa imagem que a gente tem, colocando mais alto do que a torre do gasômetro, daqui a pouco um edifício que vai camuflar a torre, vai tapar a torre, vai esconder a torre, porque é isso que a gente pensa em Porto Alegre. Não é um edifício, uma torre espelhada igual a todas as cidades do mundo que tem, não. O que é particular aqui da nossa imagem é o gasômetro, é esse espaço público que a gente tem, que é só Porto Alegre que tem. Essa é a nossa orla, essa é a nossa imagem, né? Então a gente tem que pensar muito bem nos projetos que estão sendo encaminhados. Isso é importante porque uma das questões também envolvidas nos projetos de espaço público é o quanto as pessoas usam e participam dessas discussões a respeito desses projetos, né? Então, quando a gente pensa no como, né, não é só o que, vamos fazer o projeto? Vamos, maravilha, todo mundo quer, mas como vai ser feito? Eu nem discuto, eu acho que todo mundo quer fazer projeto, quer melhorar, mas a gente sempre tem que pensar como esse projeto vai ser feito, como ele vai ser encaminhado e de que maneira que ele vai respeitar essa memória que a cidade, as pessoas já têm sobre aquele espaço, né? E a nossa orla tem muito a ser pensado sobre isso. Eu fiquei muito feliz, foi um domingo que me deu muita alegria mesmo. Eu já gostava daquele trecho entre a Rótula das Cuias e o gasômetro, né? Quando eu estava mais em forma, né? Pré-pandêmico, sobrepeso pandêmico é uma realidade também, a gente tem que levar em consideração. Então estou voltando agora devagarinho a correr, distâncias curtas, quase fui atropelado algumas vezes por skatistas, por ciclistas, né? Porque eu estou naquele meu ritmo, no meu trotezinho, mas ainda assim acho que o espaço de convívio, né? Muitas famílias, muitas crianças desfrutando daquilo, policiamento inclusive endossando essa observação, professor, policiamento muito ostensivo, muito visível,
e que é fundamental, especialmente na arrancada, né, para evitar. Já tivemos também relatos de vandalismo, de pichação, infelizmente, né, no trecho novo da Orla, já na primeira semana, mas que bom, né, que bom que a população está lá firme e, claro, né, nenhum vândalo, nenhum pichador vai fazer isso quando a multidão estiver lá. Isso a gente sabe, né, a ocasião faz o ladrão, como dizia o ditado. Eu ouvi você falar a respeito da questão, enfim, da vigilância do espaço, né, e do zelo que as próprias pessoas têm em relação ao espaço em função dessa indução de demanda. Já tomei nota aqui, inclusive, tomo nota de muita coisa à medida em que a gente vai conversando. E isso me fez lembrar daquela teoria que, se não me engano, se tornou célebre a partir da experiência de Nova York, né? Exatamente, da janela quebrada. Broken Windows, isso. Vamos falar para as pessoas que estão nos acompanhando um pouco a respeito dessa teoria. Explodiu na minha cabeça, instantaneamente. Exatamente. Esse é o conceito que a gente usa para justificar. Fizeram um experimento, né? Esse é um experimento que não é só usado em planejamento urbano, mas é para vários contextos. Se não me engano, ele surge até uma teoria econômica. E aí colocaram um carro no Harlem, Nova York, e deixaram o carro lá parado. Uma semana. O carro estava abandonado. Durante uma semana, ninguém fez nada no carro. Colocaram um carro também parado numa outra cidade, que agora vai me fugir o nome, mas é uma cidade, se não me engano, na Flórida. Contexto completamente diferente, contexto urbano completamente diferente. O carro ficou lá parado uma semana, ninguém fez nada no carro. Aí a segunda parte do experimento foi, vamos lá e vamos quebrar uma janela do carro. Quebraram a janela do carro no Harlem, Nova York, quebraram a janela do carro nessa outra cidade, num outro contexto. Por isso que é Broken Windows, né? Uhum. Em uma semana, o carro foi completamente vandalizado, não importa onde ele estava. Se ele estava em Nova York, num contexto mais periférico da cidade, da zona urbana, ou se ele estava numa região de melhor, com uma renda mais alta, não importa. O veículo foi completamente vandalizado nos dois lugares, seguindo essa tendência, né? O que a demanda está me dizendo? Bom, se tu não cuida, eu não vou cuidar. E é um pouco essa questão de que a gente vê as pessoas dizendo, né, assim, todo mundo joga um lixo na rua, eu também vou jogar. Todo mundo suja, eu também vou sujar. Todo mundo passa um pouquinho do limite de velocidade na rua, eu também vou passar. Enquanto não tem ninguém cuidando, ninguém vigilando essas questões, né, a gente passa um pouco do limite, né? E se a gente não tem uns observando aos outros, como tu falaste ali, né, no caso da Orla, isso vai ficando cada vez mais, vai se tornando corriqueiro, vai se tornando comum, né? Então, quando a gente fala do uso dos espaços urbanos, o conceito da vitalidade urbana, que é isso, assim, a vitalidade é o quanto as pessoas usam o espaço público. O conceito da apropriação, quantas pessoas se apropriam do espaço público para utilizar ele para suas funções diárias, que é a quantidade de pessoas que a gente tem usando a rua. Todo mundo é pedestre em qualquer horário do dia, desce do carro, mesmo que seja na frente da sua casa, anda na calçada, tu está usando o espaço público, né, de alguma maneira ou de outra. Então, a gente tem esse conceito da vitalidade urbana que está diretamente relacionado com o quanto essa cidade tem vida, o quanto essa cidade é apropriada pelas pessoas. A gente costuma falar assim, vai para a Europa, acha tudo maravilhoso, como é que as pessoas caminham lá na rua e aqui ninguém caminha, o que acontece, o que tem de diferente? Não, mas isso tudo tem a ver com a Broken Windows, tem a ver com os projetos que a gente está fazendo para as nossas cidades, tem a ver com o que a gente está fazendo hoje com os nossos projetos. Por isso que eu digo, a gente tem que ter projetos, mas a gente tem que pensar como esses projetos estão se realizando nas cidades. Será que a gente tem, a exemplo da Europa, um térreo que tem café, que tem restaurante, que tem gente entrando e saindo do térreo, ou no nosso térreo tem entrada de garagem? Como é que a gente quer que as pessoas usem e passem na frente desse prédio que só tem entrada de garagem? Ninguém vai querer usar esse lugar. Né? À medida que a gente tem o que a gente chama de fachada ativa, né? Um térreo com uso misto, que a gente proporcione isso nos nossos projetos, cada vez mais sejam utilizados. Assim, são novos projetos? São, mas o térreo desse projeto precisa ter um uso, precisa ter
um uso que estimule a vivência, a convivência e a ambiência das pessoas. A gente chama de adjacência, as pessoas entrando e saindo. Quanto mais portas a gente tem no térreo, mais vida a gente tem naquele lugar. Né? Tem um autor que fala os olhos da rua, né? A gente vira aquela coisa da vizinha que fica na janela observando, né? Mas que de certa forma ela tá ali cuidando e contando, e tem alguém ali que tá de olho, né? No que está acontecendo. E a gente perdeu muito isso, né? A gente está com os projetos arquitetônicos hoje afastando muito os usuários da cidade de estarem na rua. Né? Não é só assim, todo mundo usa carro. Não, os projetos também estão induzindo isso a acontecer. Né? Afastando as pessoas de utilizarem, de poderem caminhar, de poderem achar bom caminhar na rua, porque tem alguém que está ali naquela janela me olhando, me cuidando, tem uma pessoa entrando e saindo daquela porta, daquele café, né? E a gente está cada vez mais com áreas que em determinados momentos morrem, porque não tem ninguém entrando e saindo daquele lugar. Né? Então esse é um contexto que está assim, todo entremeado. Que barato, sabe que eu aproveitei e pesquei aqui já algo que eu certamente vou levar para os meus alunos de matemática, professora, lá do Estúdio Matemática, que foi o conceito de adjacências, porque eu estou sempre dizendo para eles, vocês usam tanto a matemática que vocês não se dão conta de que vocês usam, né? E aí lá pelas tantas, lá vai o Gustavinho explicar ângulos adjacentes, né? São os ângulos que têm um lado em comum e não se sobrepõem. Eu digo, beleza, quando é que eu vou usar isso aí na vida, professor? Se você for arquiteto e urbanista, certo momento da sua vida, você vai aprender que o conceito de adjacências prevê que quanto mais portas no térreo, mais vida no lugar. Olha aí, eu tô dizendo, eu aprendo. Viu só? Não, mas tem muita matemática na arquitetura. É muito maravilhoso, né? E tem na medicina também, eles acham que eles vão escapar, eles não vão escapar. Não, quando os alunos começam o curso, a primeira coisa que eles nos perguntam é, tem muita matemática na arquitetura? A gente diz, não tem, porque eles morrem de medo. Mas depois eles veem que tem sim. Piada boa essa, senhoras. Eu escolhi a arquitetura porque não gosto muito de matemática. Eu digo, meu Deus. Na primeira maquete, morreu, senhoras e senhores. Muito bem, mas é bem verdade isso, né? Tem essa ideia, eu gostei dessa frase, na Europa é tão lindo, tudo funciona tão bem, né? E aliás, nem precisamos ir muito longe, né, professora? Se a gente for aqui a Buenos Aires e for no Puerto Madero, a Argentina pode estar vivendo a pior crise da história, o que, aliás, é lugar comum na Argentina, parece que entra ano, sai ano, é sempre a pior crise da história. Mas você vai no Puerto Madero, tá tranquilo. Né? E não precisa ir muito longe, aqui dentro do Brasil mesmo, você vai a Recife, vai lá no Recife Antigo, e é a mesma coisa, a mesma vibe, né? Tipo, de um espaço urbano muito fortemente vigiado, diga-se de passagem, mas que mantém, de certa forma, essa sensação de segurança. E aí eu quero chegar num ponto que talvez seja polêmico, professora, mas eu gosto de trazer um pouco de polêmica para essas conversas também aqui. Cercamento. Me fez pensar agora essa sua fala no que teria acontecido caso a proposta da Orla do Guaíba tivesse sido uma proposta de cercamento físico. E aí eu entro num detalhe adicional, que eu tenho curiosidade de saber a sua opinião. O cercamento digital, ele é inevitável nas circunstâncias que nós vivemos? O cercamento físico, né, que ele tá uma barreira física, a gente pode dizer, as pessoas vão conseguir continuar enxergando, porque é uma tela, né, não tem problema. Não, a gente tem duas questões aí. Uma coisa é a barreira física, outra coisa é a barreira visual, né? A gente tem uma barreira visual, uma coisa, um muro alto, não enxerga para o outro lado, bom, aí é uma super barreira. Né? Uma barreira física e visual, ela é bem mais impactante, que são os muros altos das nossas cidades, né? Aí, realmente, não cabe. Mas vamos fazer uma barreira física, então. A gente faz uma cerca, as pessoas vão continuar enxergando para o outro lado, elas veem o que está acontecendo, Qual é o problema? É justamente o que a gente estava falando antes, as adjacências do espaço público, né? O espaço público das cidades, ele é contínuo. As ruas, e os parques e as praças, elas são impossíveis de serem delimitadas. Quando a gente fala dentro de um lote, a gente fala dentro do lote, o lote tem 4 faces, norte, sul, leste, oeste. A gente pega aquele pedaço ali, bota para outro lugar e desenha aquele projeto ali. A gente consegue discretizar, ele é discreto, né? À medida que o espaço público é contínuo. Tudo matemática de novo. Matemática.
E o espaço público, ele é contínuo, né? O espaço público é formado pelo sistema viário e pelos espaços abertos, que são as praças e os parques. Então, no momento que a gente discretiza o espaço público, a gente nega as interfaces que ele tem. E a gente não permite que as pessoas consigam ter essa noção da continuidade espacial que a cidade tem que ter. E aí a gente vai dizer que as pessoas têm que entrar aqui e sair aqui. Então, o fluxo da cidade acaba mudando de forma inegável e a gente acaba direcionando demais ou ditando que as origens e os destinos têm que ser pela maneira como a gente está dizendo que tem que ser. Bom, então, já viu, na minha opinião, imagina se a nossa orla tivesse uma barreira física, o quanto a gente teria esses impedimentos, né, de cruzamentos e tudo mais. Então, na minha opinião, espaço público é espaço público. Então, quando a gente pensa, né, na barreira, no cercamento digital, né, aí é um pouco diferente, na minha opinião. Assim, a gente não deveria precisar falar sobre isso, né, é ruim, né? A gente até tem que colocar isso em pauta. Mas essa é uma pauta que não é só nossa de Porto Alegre, é uma pauta que está na rota, né? O que a gente pode pensar sobre o cercamento digital? É a gente tentar colocar aqueles olhos da rua que a gente não tem mais, porque as pessoas estão usando pouco o espaço público, a gente está colocando os olhos digitais na rua, né? Aquela vigilância que as pessoas deveriam ter umas sobre as outras, ou até, podemos discutir questões psicológicas aí, né, assim, as pessoas nem se sentem mais constrangidas pelos olhos umas das outras, talvez, né, e é uma tentativa de colocar essa vigilância nada mais é do que trazer esse contexto do ponto de vista mais digital, dessa vigilância que deveria estar se acontecendo de baixo para cima, bottom up, né, não top down. Então, assim, talvez seja inegável, talvez seja o futuro mesmo, mas é uma questão que talvez com um bom projeto a gente consiga minimizar, tá? Minha opinião aqui, se a gente tem um projeto que incite, que inspire as pessoas a irem para a rua, a usarem muito esse espaço, talvez a gente não precise colocar os olhos digitais, a gente coloca os olhos de verdade das pessoas. Duas observações em cima dessa fala precisa, professora. A primeira delas, o início do fim foram as plaquinhas "Sorria, você está sendo filmado". Né? Foi ali que nós começamos a naturalizar esse processo e hoje em dia não adianta nem a gente parar de sorrir porque nós estamos sendo filmados, né? Virtualmente o tempo todo, e especialmente nesses espaços públicos que exigem, digamos assim, um aprendizado, né? Eu considero, talvez como professor, né, Isabelle, que nós dois somos, eu sempre considero um processo pedagógico. O espaço público é novo, né, e ele atrai a atenção das pessoas, ele atrai os olhares e as pessoas muitas vezes confundem. Quero me destacar por intermédio da depredação desse patrimônio que acabou de surgir. E à medida em que aquilo vai se tornando natural, ninguém mais dá bola, né? Eu lembro, por exemplo, quando começaram a instalar, e você vai lembrar, tenho certeza, as bikes de uso compartilhado, que foram, sempre são, claro, casos isolados acontecem, mas foram muitíssimo depredadas no início. Né? As estações, as bicicletas e tudo mais, cor de laranja, aquela coisa, e depois vai passando o tempo, parece que aquilo vai se mesclando, né? E vai havendo... um processo de aprendizado, né? Exatamente isso, é um pouco de educação para o uso da cidade, educação urbana, né? E é uma questão, de fato, como tu falaste, pedagógica, né? Porque a gente, às vezes, as pessoas não sabem como utilizar, elas usam do jeito que elas acham e daqui a pouco elas aprendem a utilizar. Então, é por isso que esse conceito da demanda induzida é tão interessante, porque a gente sempre pensa, o que tem que vir antes? Antes eu tenho que ensinar as pessoas a usar ou antes eu tenho que dar o espaço? Não, antes eu tenho que dar o espaço para elas. As pessoas não, mas ninguém anda de bicicleta, por que eu vou botar a ciclovia? Não, tem que botar a ciclovia para as pessoas quererem deixar o carro em casa e andarem de bicicleta de forma segura. Sim, mas ninguém mais está andando de ônibus agora, vamos tirar os ônibus das ruas. Não, tu tem que primeiro dar um ônibus de qualidade, colocar um ônibus que tu saiba que tu vai entrar dentro dele no horário que tu quer e vai entrar, sair no lugar onde tu quer na hora que tu precisa, que o ônibus tem uma rota prevista, que não vai acontecer nenhum imprevisto. Aí as pessoas vão querer usar o ônibus do jeito que tá, de fato. Então,
antes a gente tem que pensar em dar estrutura para as pessoas, né? E antes a gente tem que pensar em dar o espaço. Bom, depois a gente tem que se ajustar um pouquinho, né? Aí as pessoas vão ter um tempo de adaptação ali para saber usar a bicicleta, lá do bike poa, depois elas vão poder também utilizar, né? Não sabe usar a orla, bom, daqui a pouco aprende, né? Aprende a usar. E aí o espaço vai, né, chegando naquele ponto de equalizou, né? Agora vamos para frente, vamos pensar no novo projeto. E assim a gente vai indo, né? Já que estamos falando do princípio fundamental da empatia, que é ver o mundo como os outros o veem, né? E no final das contas é a parte mais difícil. E eu fico admirado, realmente admirado. E adoro conversar com arquitetos, até comentei com você, conversei, tive a chance no ano passado de conversar com a Vera e com o Marcelo, aqui também, em um episódio, né, em que era 2 contra 1, né, 2 arquitetos contra o professor aqui, mas tá tudo certo, não tem problema. Sobrevivi para contar a história, a impressão que eu tenho é de que o ofício de vocês é esse, é o tempo todo se colocar no lugar dos outros, né? Tipo, é a empatia nível hard extreme, raiz, né? E aí, em cima disso, Isabelle, à medida em que você estava falando sobre a questão do cercamento, que eu coloquei, de fato, de propósito, como uma provocação, porque é algo que me incomoda também, né? Eu entendi, assim, nas entrelinhas da sua fala, que o cercamento físico ele é uma derrota do urbanista. Né? É uma derrota do urbanista. Dói, né? Exatamente. Dói porque é isso, né? Assim, que significa que aquele projeto, ele não está sendo vivenciado da maneira como a cidade deseja. Então tem alguma coisa que está errada naquele entorno, naquelas interfaces, ou na maneira como as pessoas aprenderam a utilizar aqueles espaços. Então, de fato, o que está faltando? Será que as pessoas comentam assim, fica escuro, e aí dá margem para marginalização, né? Assim, bom, será que só a iluminação sozinha vai dar conta de atender isso, ou a gente precisa daqui a pouco ter outras intervenções no espaço para melhorar mesmo, né? Até tem algumas críticas que se faz ao projeto da Orla, que tem gente que fala que falta vegetação, né? E aí a justificativa do pessoal do projeto assim, falta sombra. Eu concordo, até acho que de vez em quando fica um pouco árido nos dias como a gente está. Mas a justificativa para isso é justamente isso que eu estou falando. Não dá para ficar escuro, não dá para gerar esses espaços que possam dar margem para esse uso que não vai ficar amplo, que não vai ficar aberto, onde a visual acaba se fechando, né? A gente quer esses espaços precisam ter essas visuais bem abertas, de novo, isso que a gente está falando, né? O quanto as pessoas estão se enxergando, se visualizando para ter mais vida ainda no espaço, né? Então, tem um autor que é o Gordon Cullen, que ele fala, tem um livro sobre a paisagem urbana, e ele fala muito sobre isso, sobre a visão serial do espaço, e ele comenta isso, assim, quando a gente entra num espaço, a gente está aqui, eu enxergo onde eu tô indo, né? Eu enxergo o meu destino, e aí eu tô seguro, eu sei que eu tô indo para aquele lugar, eu enxergo o meio do caminho, eu tenho um ponto de partida e um ponto de destino, né? Agora, no momento que é incerto esse meu trajeto, ou é incerto onde eu tô indo, o meu destino, a gente já fica com receio, a gente acaba retornando, a gente acaba evitando aquele espaço. E aí tem uma série de qualidades que o espaço nos traz. Eu acho que isso é bem legal, assim, da gente abordar, falando de espaço público e de cidade, porque às vezes a gente entra numa rua e na hora a gente, acho que eu errei o caminho. Nos passa uma sensação assim ruim, né? Quer dizer, a cidade não falou nada contigo, ninguém falou nada contigo, mas é a sensação que o lugar te traz, né? É um confinamento, é um lugar fechado, ou não, é um lugar amplo, é um lugar com vegetação, é um lugar que eu enxergo o meu ponto de destino. Então, são essas coisas, a cidade falando com a gente, né? O que a cidade nos diz? O que a cidade nos passa como mensagem? Então, isso tem muito a ver com isso que tu falou, assim, será que a mensagem desses nossos espaços que estão em vias de serem cercados está sendo passada de uma maneira, né, positiva, como a gente gostaria? Então, são essas discussões que nós como urbanistas temos que ter, né? Você que nos dá a honra do seu prestígio, saiba, especialmente se você não vive em Porto Alegre, que existe uma verdade absoluta nessa cidade, professora Isabelle. Entre novembro e março, em qualquer lugar onde você vai,
sempre falta sombra, sempre. Sempre, porque essa cidade é de um calor absurdo, é uma coisa completamente fora de qualquer precedente. Eu sofro muito no calor, professor Isabelle, comento com a minha esposa sempre, o primeiro calor do verão é sempre devastador para mim, que foi, aliás, esse que nós vivemos, né, nos últimos 2 dias aqui, coincidentemente. E aí eu acho interessante essa conversa, porque ela talvez faça as pessoas inverterem, assim como eu também já me propus a inverter em outros momentos, professora. Ao invés de pensar assim, o que aconteceria se cercássemos a Redenção, ou se cercássemos o Parcão, ou se cercássemos a Orla, pensar o que aconteceria se nós removêssemos a cerca do Parque Germânia, por exemplo, ou se nós removêssemos a cerca do Ibirapuera, em São Paulo, que é talvez, né, o maior exemplo, o exemplo mais nacionalmente reconhecido de situações como essa. De novo, é uma questão pedagógica, mas é uma questão que precisa, de fato, né, dessa abordagem multifacetada, como, de novo, eu aprendi ricamente com o filho da terra, professor Gustavo Borba, filho de Santa Maria. Algumas observações, alguns comentários aqui importantes da gente destacar. Professora, lá no YouTube, a Luciane Kinsel mais cedo disse, sempre bom escutar a Isabelle, bacana o tema que será, na verdade está sendo agora. Obrigada, Lu. Abordado. Ricardo Becker, mais uma vez aprendendo com a professora Isabelle Colusso. Sessão confete. Agora, e olha, não sou o único interessado em polêmica nessa live. Teve comentário para polemizar, quer ver só? E eu fiquei curioso. Rodrigo Jaskoviak voltou dizendo, mas o episódio de vandalismo no trecho 3 não seria um caso de apropriação dos skatistas com a nova pista? A pista do Marinha é tapada de pichações ou de pichos. E aí, professor? Pois é. Essa é uma questão, o Rodrigo traz, eu entendi a provocação dele. Eu gostei, perdão, desculpa a interrupção, mas eu gostei do vandalismo entre aspas, tá? Para você que está ouvindo o podcast, ele escreveu vandalismo entre aspas e isso já deixa razoavelmente claro o posicionamento do Rodrigo em relação a isso, mas vamos lá. Não, eu entendi a provocação dele e eu acho que eu posso até dizer que eu concordo, porque quando a gente entende vandalismo, né, acho que tem a ver um pouco também com quem, eu não gosto muito desse termo, mas o lugar de fala, talvez, né, essa coisa assim de quem é que tá falando sobre isso, né, talvez a maneira dos skatistas se apropriarem é tão bom, tomara que todo mundo use aquela maior pista de skate da América Latina e como usam a pista do Marinha, imagina, é uma forma de apropriação do espaço público. Quem é que pode dizer que não é um bom público para o espaço? Não, se tem uma pista de skate, a gente quer que os skatistas utilizem, né? Agora, se eles acham que eles estão ali, né? Aquela coisa das broken windows, né? Assim, será que para eles a pichação é não cuidar? Não sei, talvez eles, do ponto de vista deles, eles estejam trazendo o público que eles representam, né, a representatividade deles para ali, eu não sei. Eu estou falando aqui da minha ótica mesmo, mas eu acho que a gente tem que tomar um pouco de, talvez, né, a pichação, né, não seja um vandalismo, porque a gente não está destruindo de forma física, a gente está, mas isso fica. Aí, claro que a gente não vai fazer isso com monumento, né, como a gente vê em alguns lugares. Então, assim, depende um pouco dessa relação, né. A questão cultural, como a Luísa está comentando ali, né, assim, a gente tem que... Não é para fazer isso no patrimônio histórico, não é para fazer isso no monumento, mas talvez na pista de skate seja a forma de apropriação desse público para com aquele local, né. E não necessariamente as pessoas vão ter que deixar de usar a pista por estar pichado, né. Não, talvez, assim, é difícil de enxergar um prédio atrás da pichação, um prédio histórico atrás da pichação. Sim, ele se descaracteriza, mas a pista de skate talvez não perca as suas características estando pichada, talvez ela até fique mais colorida. Então, podemos pensar... Sabe no que eu pensei quando eu li o comentário do Rodrigo, professora? Eu pensei primeiro na diferença entre pichação e grafite. É a primeira coisa que eu pensei, né? De que talvez, de fato, se a gente for falar em cultura, em apropriação cultural, alguma coisa do gênero, talvez a prefeitura pudesse fazer um concurso de grafiteiros, por que não, né? Para poder decorar, de fato, e colorir aquele espaço, diferentemente do que a gente sabe que muitas vezes é a regra da pichação, do tipo, vou pichar o lugar que tem o maior valor, como vale para os andares altos, né? Isso sempre me chama muita atenção em São Paulo, né? Símbolo de poder... Homem-Aranha, é incrível, tipo,
morre toda semana, é que nem motoboy, a gente sabe, mas, né? Claro, os que conseguem escalar, né? Homem-Aranha, conseguem Sim, acessar os tem um andares super mais valor. altos. É. Poder e Não, acho autoridade que é uma... vinculados aos andares altos. E aí eu fico pensando, será que a gente vai mesmo se dar o luxo de colocar a teoria das janelas quebradas à prova na pista recém-inaugurada, né, autorizando os grafiteiros não, perdão, os pichadores, né, a pichar aquele espaço livremente, sem que haja sequer uma consulta da própria comunidade de skatistas, ou algo do gênero? Não, é uma questão mesmo, assim, todo mundo se sentindo no direito, né, de ir lá. Bom, essa é uma questão mesmo. A gente faz muito nos projetos de arquitetura, às vezes os alunos projetam lá uma que a gente chama de interface cega. Uma face cega, uma empena cega do projeto. Eles dizem, aqui vai ser um muro para o grafite, não sei o quê. Bom, denota que tem uma interface um pouco negativa, a gente aceita um pouco de vez em quando. Aqui, só aqui. Nesse lugar pode. E foi uma coisa que até foi proposta para o muro da Mauá, né? Ali já a gente teve várias questões ali relativas aí à questão artística, né, expressões artísticas ali no muro. Então, um pouco disso que a Luísa está comentando, assim, daqui a pouco um pouco né, a expressão cultural de um grupo, né, que está se apropriando, que é diferente de vandalizar. Mas é um ponto bem interessante para a gente discutir. Eu estou colocando alguns comentários, coloquei 2 comentários da Luísa, que tem relação, né, com o comentário do Rodrigo, mas chegaram outros aqui, os seus alunos estão muito ativos aqui hoje, professora, que legal, fico bem feliz quando o pessoal participa bastante. César Correia mandou um comentário dividido em 2 partes. Na primeira, Puerto Madero, em Buenos Aires, na Argentina. Há 20 anos, a Argentina investiu na recuperação do potencial do porto que havia caído no esquecimento. E aí ele acrescenta, o Cais Mauá poderia seguir o mesmo exemplo. Local lindo e bem localizado, bom para diferentes iniciativas. Já é mais ou menos o que está acontecendo com o piloto do embarcadero e um projeto de expansão? Professora, como é que... A gente ainda não tem uma definição muito concreta sobre o como vai ser esse projeto do Cais Mauá, tá? A questão do Porto Madeira ela é muito discutida hoje em urbanismo, porque é difícil a gente ter projetos na América Latina, como a gente tem na Europa, assim, com aquele distanciamento, pra gente dizer assim, foi feito o projeto, que legal esse projeto. Agora, alguns anos depois, podemos falar sobre o projeto e sobre o sucesso do projeto. Então, o Porto Madeira, a gente já tem esse case aí, pra gente falar um pouco sobre esse uso. E o projeto é muito interessante, né? Quando ele foi feito, de fato, foi super louvado por todos os urbanistas e turistas e tudo mais. Mas ele provocou uma coisa, uma questão lá na área do Porto Madeiro que não é tão positiva assim do ponto de vista da cidade, que ele causou uma coisa que se chama gentrificação. O que é isso? Ele acabou expulsando as pessoas que já usavam aquela área porque ele elitizou, né? Ele causou esse, assim, então um grupo não usa mais aquele lugar, né? Não continua sendo um espaço tão democrático quanto era. Então essa é uma questão, é um ponto importante para a gente discutir nesse projeto do Cais Mauá. É o que vai ser feito. Ali o próprio projeto do embarcadero, né? Talvez a gente possa pensar que é muito legal a gente aproximar as pessoas da orla. No caso, como eu falei, da orla, do espaço público da orla que já está pronto, é um espaço democrático. Qualquer pessoa acessa, vai lá, tem vários grupos, como a gente comentou aqui, que frequentam o espaço. A gente talvez tenha que pensar que, sendo a orla contínua e não separada uma da outra, né, um pedaço do outro, talvez seja importante a gente não ir por esse caminho de expulsar alguns grupos dessa parte da orla que ainda não está pronta. Porque talvez se a gente elitizar demais, né, aquela parte do Cais Embarcadero, ela já tem projetos de restaurantes e lugares que talvez não estejam ao alcance de todo mundo, né, como a gente gostaria. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar assim, isso aqui é um espaço que só o grupo X da cidade pode ter acesso, porque quem está fazendo isso de novo é o como. É muito legal a gente ter o acesso das pessoas, mas por outro lado, não é só para algumas pessoas, é para todo mundo. É um espaço público. Então, fica essa questão aí. Eu estava pensando aqui, à medida em que você estava falando, que esse fenômeno da gentrificação, ele encontra muitos paralelos, né, em outras áreas. Né? Aconteceu algo semelhante, por incrível que pareça, no Enem. No momento que o Enem nacionalizou as vagas, claro que não é um fenômeno urbano e tudo mais, mas eu fiquei pensando que isso aconteceu mais ou menos. As vagas dos cursos mais concorridos
deixaram de ser vagas locais, regionais, e passaram a ser vagas nacionais. E isso acabou expulsando, por exemplo, de universidades, caso aqui da Universidade Federal, por exemplo, né, da UFSPA também, né, acabou expulsando, entre aspas, muitos candidatos que eram competitivos no nível regional, mas que no momento em que se expande, essas vagas se elitizam, enfim. Foi só um paralelo que aconteceu na minha cabeça, mas é interessante de observar mesmo, né? Eu me lembrei agora que eu conheço pessoas que estavam concorrendo a vagas num lugar e no fim passaram em outro e mudou toda a família para outro lugar. Então é uma dinâmica espacial que acaba acontecendo, né, em relação a isso. E é um espaço, né, professora, de discussões muito viscerais, né, discussões muito intensamente emocionais, né. Eu fico ouvindo você falar e pensando justamente nas questões relacionadas o pessoal que trabalha no porto, os estivadores e versus os empreendedores que querem ocupar os espaços, e o pessoal da Feira do Livro, e o pessoal da Bienal e tal, e cada grupo tem o seu conjunto de interesses e normalmente defende os seus interesses naturalmente com unhas e dentes, né? Exatamente. Não, isso que tu tá falando ainda tem todo o centro de Porto Alegre, né? Assim, que é a região mais rica de Porto Alegre, quanto o centro, quanta gente que tem o dia inteiro andando naquele lugar. Sim. Né? E de noite morre, né? De noite o lugar morre. Por quê? Porque todos aqueles térreos ativos, né, super ativos, aquelas pessoas entrando e saindo dos prédios, acabam indo embora. E por isso que a gente tenta trazer esse conceito, a gente já fala de mix de usos, né? Uma região não pode ser só comercial de serviço. Ela tem que misturar os usos. Então essa tendência, e até tá um projeto bem importante, agora sendo estudado do Centro Histórico de Porto Alegre, né, que tenta resgatar o uso residencial do centro de Porto Alegre, para a gente sempre ter pessoas entrando e saindo, e vivendo, e vivenciando, e voltar a utilizar o espaço público em todos os horários do dia, não apenas para quem está utilizando ali, vou para o centro, né? Vou para o centro fazer o quê? Aquelas funções, coisas que só existem lá naquela região, e depois, né, o horário comercial acaba indo embora. Então, essa é uma questão, não é só de Porto Alegre, das áreas centrais da cidade, né, das cidades em geral, assim, uma discussão importante. Eu já estava pronto para sugerir aqui, talvez para a terceira temporada de Unicinos em Rede, um papo sobre verticalização das áreas centrais, porque eu estou percebendo que esse é um assunto que interessa a professora Isabelle. Ó, é um assunto bom também. Né? E eu gosto, claro, né, se é para ouvir pessoas, vamos ouvir quem entende do assunto, né, professora? Porque é um assunto de muito palpite também, a gente sabe que, né, as pessoas... Quando a emoção prevalece em relação à cognição, cara, os grandes desastres da humanidade acontecem baseados nesse desalinhamento, né? Eu sempre digo, a pior coisa do mundo é a intimidade, depois disso é inverter emoção e razão. Mas, enfim, tem outros 2 comentários que eu não quero deixar passar. Aliás, muito obrigado a todos vocês que estão participando super ativamente no YouTube, especialmente no YouTube, embora estejamos no ar ao mesmo tempo, ao vivo, no YouTube e no Facebook, tá? O Christopher Falcão coloca: Londres é extremamente segura e tem um povo extremamente educado. No entanto, é uma das cidades mais vigiadas do mundo. Será que não existe aí nenhuma correlação? Com vocês, professor Isabelle? Com certeza. O Christopher tá me cutucando aqui, ele é meu marido, tá? Mas estudante de arquitetura tá e meu marido. Prazer, Christopher. Viu só? Não, eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente comentou, né? A segurança são os olhos da cidade, né? Essa questão da gente trazer, né, a vigilância, nesse caso de Londres, ela acontece talvez muito mais de forma automatizada. E a gente tem que se perguntar também quem é que está do outro lado olhando isso, né? Assim, que olhos estão do outro lado prestando atenção. E o que é feito com isso, né? Assim, Londres tem muitos cases aí. Eu até tive fazendo lá um estágio do meu doutorado, onde eu aprendi ali muitas questões a respeito disso. Assim, eles pegam os dados dessa vigilância que acontece nas cidades e eles transformam isso em dados técnicos, pesquisa, planejamento urbano para o futuro. Então, assim, se as câmeras detectaram que tem ali um cruzamento urbano que está muito onerado em determinado horário do dia, já se replaneja aquele lugar e dali a pouco esse dado é feito alguma coisa com esse dado, né? Então é uma coisa assim, a gente pode dizer que essa vigilância, essa segurança, ela não é vazia, ela não é sozinha, ela não é solitária. Ela vem acompanhada de uma série de políticas públicas que fazem alguma coisa com aquilo e transformam na melhoria da cidade para o futuro.
Então é isso que a gente tem que pensar, né? Como é que vai ser em Porto Alegre? A gente vai encher de câmeras aqui, quem é que vai estar olhando do outro lado? O que vai se fazer com isso? É só para ver se tem alguém cruzando o espaço e vai fazer o quê com esse dado, com essa informação? Então, a gente tem que se perguntar, assim, de novo, o que tem que vir antes, de repente, né? Assim, simplesmente colocar as câmeras vai resolver? Ou a gente precisa, antes disso, fazer toda uma estrutura para dizer para que isso vai servir? Essa é a questão. O Christopher mandou mais uma mensagem, como você pode ver, um emoji sorridente, que eu fiz questão de colocar aqui, né? Como rotineiramente acontece, familiares assistindo a live, e o Christopher, eu, de novo, tentando entrar na mente das pessoas sem as conhecer. Professora Isabelle, eu acho que o Christopher, ele está torcendo para que você descolhe um pós-doutorado na Inglaterra, um pós-doutorado em Londres. Né? Bem possível. Para todos vazarem daqui. Muito bem. E um comentário adicional do Ricardo Becker, dizendo: áreas públicas abertas pressupõe também cuidados públicos constantes, vigilância, gestão, manutenção, etc. E isso gera custos. E não é o usual em se tratando de obras mantidas pelo poder público. É uma âncora, é um entrave muito grande, professora, a questão do poder público? O Ricardo levantou um ponto aí que eu acho bem importante também, que é a questão da manutenção, da eficiência, né, das nossas cidades, dos espaços públicos, os serviços urbanos também. Então, muitas vezes a gente comenta, olha, existe uma praça, a praça existe, mas ela está lá, ela está jogada, ela está com o mato alto, sem corte, ela está com a rede, não existe na goleira, no negócio da coisa do basquete, ela está lá, né? Ela existe, mas ela está lá. Então, de novo, insinua, né, essa questão do mau uso do espaço. Quando a gente pensa, né, do espaço público aberto, a gente tem que pensar que o custo da manutenção do poder público, do espaço público, ele é da prefeitura, né, ele é de quem está zelando. Mas a prefeitura tem várias maneiras de fazer isso, né? A gente vem assistindo o quanto ali a gente tem empresas que acabam patrocinando espaços e ajudam a melhorar. Eu não sou contra esse tipo de coisa. De novo, a gente tem que pensar como isso vai ser feito, né? Assim, vou colocar ali, eu vou cuidar da redenção, eu vou enfiar um prédio em cima da redenção porque eu estou cuidando da redenção. Bom, aí a gente tem que pensar no como, né? Assim, cuida da redenção e aí em troca tu pode, faz a tua propaganda lá. Você pode ter propaganda? Pode. Bom, mas tu não vai colocar lá um negócio que vai descaracterizar a redenção. Mas tu pode cuidar da redenção e fazer isso e aquilo. É um acordo, né? Então, eu acho que a prefeitura é que tem que saber como fazer isso, né? E existem hoje instrumentos que podem auxiliar nessa questão da manutenção que estão aí para serem utilizados. Muito bom. Enquanto conversávamos antes da live começar, professora, eu disse que eu só tinha uma certeza, a de que passaria muito rápido. Estamos há quase 1 hora conversando, mais de 1 hora no ar, desde o início da transmissão no YouTube, mas há quase 1 hora conversando. Quero desde já agradecer muitíssimo a sua participação, né, em prestar aí todo esse conhecimento, todo esse brilho para esse episódio de Unicinos em Rede, e quero convidar você a dizer para quem está nos acompanhando agora como pode fazer para acompanhar a professora Isabelle Colusso nas plataformas digitais. Eu tenho um pouco de vergonha ainda, estava falando contigo antes, né, mas quem... Então, o Gustavo colocou meu Instagram ali embaixo, né? Então, quem tiver mais curiosidade aí pode seguir meu perfil e também se inscrever no meu canal do YouTube, onde eu tenho ali um conteúdo, né? Ali, ó. Que eu produzo aí, né? E a ideia é, então, ajudar. Comecei pensando em ajudar os alunos, né? E olha só, tem até um linkzinho direto ali que o Gustavo está me ajudando para tentar, então, deixar esses ensinamentos de uma maneira bastante curta, objetiva, né? E deixar esses conceitos aí vivos para quem quiser acessar a qualquer momento. Acabei de me inscrever no canal da professora Isabelle com o perfil da Unicinos. Olha que prestígio, hein, professora? Tá vendo só? Eu tô logado como Unicinos aqui durante a live, né? Então acabou de ganhar um inscrito, mas eu sei que vai ganhar mais inscritos porque tem bastante gente acompanhando ao vivo no YouTube. Se você quiser saber mais, então, sobre urbanismo e arquitetura, como você está vendo nessa ordem, já pela imagem de capa do canal, você tem que seguir, né, ou se inscrever, melhor dizendo, no canal da professora Isabelle
Colusso, e eu fiz a gentileza de criar esse link curto para facilitar a sua vida. Então, se você visitar estude.link/Colusso, você vai cair direto na página inicial do canal da professora Isabelle, que se comprometeu comigo a postar 3 vídeos por semana até o final de 2023, tá bom? Então isso é muito importante, deixa eu botar na responsabilidade aqui já, né, professora? Ah, meu Deus. Acho que o Christopher vai reagir ali embaixo. Que beleza. Mas, enfim, professora, mais uma vez, então, muito obrigado. Foi um grande prazer. Tomei nota de um monte de coisas aqui. De novo, aprendi um monte como eu já sabia que ia acontecer. E o espaço está completamente aberto para as suas considerações finais. Então, pessoal, muito obrigada aí por terem estado conosco aí nesse bate-papo, né? Eu acho que fica uma questão, né, para a gente pensar que assim, todo mundo, todos nós somos cidadãos, né? E esse uso, a vitalidade do espaço está diretamente relacionado à maneira como a gente se apropria, né? E usa e aprende a utilizar esses espaços. Então, vamos usar mais os espaços das nossas cidades, vamos cuidar mais dos espaços das nossas cidades e sejamos cidadãos melhores para termos espaços e cidades melhores também. O Christopher mudou de emoji aqui, viu? Depois dessa minha provocação, desse meu incentivo. Tá mandando um emoji meio desesperado ali, né, professora Christopher? Venho em paz, tá? É uma missão de paz e de incentivo. Professora, mais uma vez, muito obrigado e tomara que a gente tenha a oportunidade mesmo de voltar a conversar sobre outros assuntos aí que são super pertinentes, né, e que impactam diretamente a vida de todos nós que vivemos nas cidades. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, estou à disposição aí. Show, Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado, até mais. Essa foi a professora Isabelle Colusso, emprestando seu brilho para nós em mais um episódio, o 6º episódio da temporada 2021, da 2ª temporada da série Unicinos em Rede. Eu sou o professor Gustavo Reis, você me encontra como professor Gustavo Reis em todas as redes. Segue lá, vai ser um prazer conectar com você. Semana que vem estaremos de volta com mais uma live bombástica e estourada da série Unicinos em Rede. Até prova em contrário, sempre às quartas-feiras, às 18 horas. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria, pela companhia e pelo prestígio. Semana que vem tem mais, mas por hoje era isso. Um abraço, tchau!